Hoje nós vamos fazer um programa especial. Especial, primeiro, pelo nosso entrevistado. E segundo, porque nós estamos com várias pessoas aqui no estúdio que vão conversar com ele também, além de mim. E o nosso entrevistado é simplesmente o maior compositor do Brasil e, quem sabe, um dos mais importantes, tenho certeza, do mundo, o Tom Jobim. Tom, boa noite. É um imenso prazer te receber aqui no Persona. Boa noite, Roberto. E para conversar com você, está aqui a Miúcha, que eu não preciso nem apresentar, uma das grandes cantoras brasileiras, o Tarek de Souza, do Jornal do Brasil, um dos mais importantes críticos de música também do nosso país, a Helena Jobim, que além de ter os olhos azuis é sua irmã, grande escritora, né? E a Ana Jobim, que é fotógrafa e também mulher do Tom Jobim. Tom, eu estava pensando o seguinte, quando você começou a compor, você lembra a primeira vez que você sentou no piano e disse, poxa, eu sou um compositor, eu posso fazer uma música? Eu nunca pensei isso, né? Nunca pensei. A gente também era tão tímido naquele tempo, aquela coisa toda de música me apavorava tanto. Eu via aquelas menininhas sentarem no piano, tocar coisas incríveis, tocar Chopin, coisa eu não conseguia tocar nada, né? E minha aproximação com o piano foi o seguinte, a minha mãe fez um colégio chamado Brasileiro de Almeida e veio um piano. Até ali só tinha uns tios com violão, né? Um tio que tocava mais popular e o outro tio que tocava mais clássico. Assim, os espanhóis, Bach, né? Aquelas coisas. Eu ficava ali ouvindo aquilo. E um dia chegou um piano lá em casa, por causa do colégio da mamãe, né? E eu fiquei assim, enfeitiçado com aquele piano e coisa e tal. Eu tocava um som, tocava outro. Tinha uma garagem, assim, a garagem era mais fria, né? Naquele verão carioca, aquela coisa que chegava da praia. E a garagem era assim, cimentada, assim. E ficava um pouco mais fresca, né? Helena, como é que era o Tom no piano? Você lembra disso? Eu lembro, eu estudava o tempo todo, assim, 8, 10 horas por dia, sem parar. A minha mãe botou um professor, eu também estava estudando, mas eu não queria aquilo não. Mas ele estudava o tempo todo. E você me contou outro dia que você fez arquitetura, né? Isso. Quer dizer que você não achava que a música poderia ser uma profissão para você? Não, eu encarava a música assim como um hobby, né? Quer dizer, naquele tempo ninguém sabia, ninguém nem se falava na palavra hobby, né? Naquele tempo eu encarava a música assim como um troço bacana, um divertimento. A gente escutava a rádio, ligava para a rádio Cruzeiro do Sul, ligava para a rádio Ipanema, né? De repente vinha o Bando da Lua cantando com a Carmen Miranda, eu ficava bobo, né? E tocava aquelas grandes orquestras americanas, né? O Tommy Dorsey, Glenn Miller e coisa, então ficava todo mundo escutando aquela coisa e tal, fascinado, né? Mas nunca me ocorreu fazer daquilo profissão, né? Você começou a tocar profissionalmente quando? Muito depois, né? Muito depois que casei e precisei pagar aluguel, essas coisas, aí que eu comecei a tocar música popular na noite, né, carioca. Aí você já compunha nessa... Fazia umas coisinhas, muito escondido, também não mostrava, eu guardava as coisas que eu fazia, né? O Tom Jobim não, o Chico Buarque, num programa recente aqui, falou que de vez em quando você joga coisas fora maravilhosas, que ele tem vontade que você jogue no quintal dele. Eu achei, eu vi o seu programa com o Chico e o programa do Chico, né? Achei muito bom, muito bom. O Chico é um sujeito, como se diz, fora de série, né? E simpático, e bom amigo, e grande compositor, um ouvido danado, uma musicalidade fora do comum, grande poeta. Eu no outro dia estava comentando um negócio que, por exemplo, o papai era escritor, era diplomata e sabia falar francês, né, essas coisas, sabia espanhol, né, gaúcho, né? E o Chico, por exemplo, ele teve aquele pai que eu conheci. Aliás, o pai do Chico conheceu meu pai. O pai do Chico conheceu meu pai. Meu pai era de 1889.
E o pai de Chico deve ser 1903. Olha aí. Aqui a filha do homem, né? Que não me deixa mentir, 1903. Quer dizer, é uma diferença de 14 anos apenas, né? E no Rio de Janeiro, naquela época, todo mundo se conhecia. Mas o Sérgio tem a impressão que, sabe, o Chico andava lá na biblioteca do Sérgio e tudo, mas ele deve ter aprendido muito. O Chico conhece profundamente português, sabe francês, sabe inglês, né? Sabe sabe tudo, o Chico sabe tudo. Aninha, falando aí em pai, filho, o que é o Tom como pai? Tom como pai, eu acho que ele é barato, ele tem uma relação tão bonita com os filhos dele. Com os três, né? É assim. E com o Joãozinho menor, assim? Bom, aí acho que ele é incrível. O João, com ele, é uma paixão total e o Tom é tudo, né? Assim. Você vê que essas. Como é formidável a minha mulher, né? Coisa louca. Fala até bem de mim. O Chico, um dia, nós tomamos uns negócios e tal, estávamos conversando, de repente o Chico olhou para mim e disse assim: você sabe o que você é, Elton? Bom pai. É verdade. Sabe por quê? Porque eu curto muito negócio de filho e tal. E também não chateio, não procuro não chatear o menos possível. Né? Como é aquela história um dia em Nova York, que o Joãozinho passou a mão no teu rosto? O que ele disse para você? Um dia eu estava acordando assim, na cama, e o João, ele era pequeno, ele devia ter uns 3 anos, negócio assim, pequeno, ele estava me examinando assim, pegou na barba, pegou nos cabelinhos aqui e tal, e olhando assim, de repente olhou para mim e disse assim: ô pai, por que você não me chamou de Tomzinho? Não, meu filho, você é João, olha aqui, João Jobim, Tom Jobim, isso é muito parecido, né? João Jobim, e depois eu quero que você seja você, e coisa e tal. Expliquei para ele que eu quero que você seja o João e tal e coisa. Ele olhou para mim, olhou e disse assim: então você, João. Tarek, uma perguntinha para o Tom aí. Tom, quando é que você descobriu assim que tinha criado alguma coisa nova em música popular? Depois, muito depois, né? Eu acho que a gente só ganha uma certa perspectiva do trabalho da gente. Quer dizer, na hora a gente tem aquela crítica toda, né? Eu tava vendo, por exemplo, a gente não se chamava de artista, não tinha esse negócio, não, eu sou artista. Isso todo mundo, eu morreria de vergonha, né? Eu queria ser, assim, queria ser arranjador, sei lá. Eu não me chamava assim, sabe como é? Eu sou um artista, isso não me passava pela cabeça, né? E a gente vai fazendo as coisas, e de repente olha para trás, o que sempre é uma olhada assim dolorosa, é muito chato a gente olhar para trás, assim, porque, sabe, por exemplo, escreveu o livro das canções, escreveu o cancioneiro, escreveu o songbook, né? Songbook é difícil, porque você tem que parar tudo que você está fazendo na vida para olhar para 1900 antigamente, se lembrar como é que você escreveu aquilo, as circunstâncias, né? É um processo meio doloroso. Né? Então, você está falando de um arranjador aí, eu estava pensando no maestro maravilhoso que você é. Qual a diferença, digamos assim, da sensibilidade de compor uma música e reger uma música? O sujeito que rege uma música deve entrar também assim numa grande... Qual a diferença, digamos assim, da sensibilidade de compor uma música e reger uma música? O sujeito que rege uma música deve entrar também assim numa grande... O Roberto me falou no outro dia, assim, que o sujeito regente deve se sentir assim, voando, uma coisa assim, né? É verdade. Não, eu no tempo que fazia um pouquinho de regência e tal, eu me sentia muito preocupado com a orquestra, eu tinha muito medo de errar, de dar um sinal errado e de derrubar a orquestra, tá entendendo? A minha vontade era dar 2 e sair correndo, né? 1, 2 e correr, né? Correr da raia. É muito difícil você ser um chefe de orquestra mesmo, esse negócio, sabe? A relação com os músicos. Você tem que... É um cargo político, né? Para mim seria insuportável, entende? Um cargo onde
ser regente de uma orquestra sinfônica, você ter que despedir músicos e contratar outros, isso seria para mim uma calamidade. Quer dizer, aquele retrato que você vê do maestro com aquela juba, com o chicote, aquilo para mim não dá. Tanto é que eu muito cedo entreguei esses encargos a outras pessoas que sempre fizeram isso muito melhor do que eu, entende? Agora,